Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal QG Sobrevivente. Hoje nós estamos num cenário diferente aqui, não sei se necessariamente é um cenário, mas deveria, que está inacabado. Nós iremos confeccionar uma rede a partir do tecido apenas. Esse tecido aqui é um tecido de velame de paraquedas. É um tecido que foi comprado numa tecelagem, ele tem um defeito aqui, ó. Então eu paguei um preço mais em conta aí do que o preço normal. Qual que é a medida dele? Esse tecido em particular ele é mais largo, ele tem 1,80. A maioria dos tecidos tem 1,40 ou 1,50. Alguns tem 1,20, mas a maioria é 1,40 ou 1,50. Então ele tem 1,80 de largura por 3,10 metros de comprimento, que seria o comprimento que a gente precisa para confeccionar uma rede boa. Então pessoal, como que vocês vão proceder para fazer o corte desse tecido? Esse procedimento é o seguinte: se vocês observarem aqui, eu colei o tecido no chão, utilizando a linha do piso para fazer o alinhamento do esquadro. Então aqui eu corto o esquadro, eu vou colocar um giz aqui para riscar, coloco essa tábua, que é uma tábua comum, risco aqui com o giz, de fora a fora, tem o primeiro corte. Daí lá na ponta, é aquela medida que eu falei para vocês, o tecido vai ter 3,10 de comprimento, 3,10 metros por 1,40, 1,50 ou 1,80, dependendo do tecido que vocês têm. A maioria dos tecidos tem 1,40 ou 1,50, mas é isso. O procedimento é esse: prende todo o tecido, deixa esticadinho no chão, corta o esquadro certinho e corta o comprimento. Largura do tecido por comprimento de 3,10 para a confecção de uma rede boa. Então vamos dar procedência aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma máquina de costura da Janone, Singe, qualquer máquina de costura convencional. A linha que nós vamos utilizar é a linha de poliamida, que seria essas linhas aqui, tamanho 60. Por quê? Porque é o tamanho que essa máquina vai comportar. Maior que isso não tem como, ela não tem força, não tem estrutura, não tem nada. A linha 60 já é uma linha que já força um pouco a máquina, então eu não sei o resultado futuro que vai ter na máquina, o desgaste físico e tal. Provavelmente vai diminuir um pouco a vida da máquina, porém funciona. Então nós temos a linha de poliamidas tamanho 60 e no caso que eu tenho várias cores, verde, preto, grafite e cinza, que foram as cores que eu andei utilizando. Os carretéis da laçadeira, que é a parte interna da máquina aqui, que é essa carretel que vai aqui dentro, que é a linha que é laçada para dar a costura, o aperto na hora que a máquina está costurando, certo? As carretilhas ou carretéis da laçadeira, preferencialmente de aço cromado, sem rebarbas e polido. Por quê? Porque essa linha fica muito apertada às vezes e o carretel de plástico tem o costume de romper, ele racha e ele estoura e faz uma bagunça lá embaixo. Outro ponto é que esses carretéis, eles são mais lisos também, eles não geram abrasão lá, eles correm no aço que está lá dentro, que é com aço de boa qualidade, cromado e tal, ele corre bem. E esses são os carretéis, certo? Em relação à agulha, a agulha é o seguinte: vocês estão vendo nas imagens, tem 3 agulhas. A primeira agulha é a agulha 90/14, é uma agulha comum de costura convencional, para se utilizar linha comum, linha de costura comum. A segunda é uma agulha 110/18, é uma agulha de linha de costura convencional também. Ela é mais firme, ela até dá para costurar com linha de poliamida, tamanho 60, porém o que acontece? Ela começa a arranhar a linha, desfia a linha e depois quebra a agulha, entorta e por aí vai. Então, o que eu fiz para me conseguir costurar nessas máquinas com essa linha aqui? Eu fiz o seguinte: eu comprei agulha de máquina reta industrial. O que seria máquina reta industrial? São aquelas máquinas maiores de uso industrial que tem um motor grande e tal. Vocês vão lá e vão na loja que vende agulha, falam: eu preciso da agulha de máquina reta. Eles vão saber já que é essa agulha mais grossa que vocês estão vendo aí nas imagens aí. Tem a agulha mais fina, que é aquela 90/14, a 125/18, e essa agulha de máquina reta, que vocês podem observar que é muito maior, muito superior. Nessa agulha o que vai acontecer? A linha 60 ela vai correr normalmente e
não vai arranhar a linha, não vai danificar. E outra, essa agulha aqui, por ela ser resistente, quando ela bater num tecido mais duro, ela não vai entortar, ela vai passar reto no tecido. Diferentemente do que acontece com essas, que ela entorta e quebra posteriormente, certo? Porque não consegue desentortar. Então é isso. Máquina de costura, agulha e linha. São esses os principais aí que você vai estar precisando para poder costurar. O que eu fiz para encaixar aqui na máquina convencional? Eu esmerilhei a haste dela e deixei ela mais fina. E fiz o chatinho, conforme a agulha comum de costura. E coloquei ela aqui. Ela cabe normalmente, eu consigo costurar. Em relação ao tipo de ponto, é sempre ponto reto. O tamanho do ponto, 4 mm. 3 a 4 mm, depende do tecido. Esse tecido aqui, eu vou estar utilizando um tamanho de 4 mm, que é o suficiente para ele. Vamos lá então. Eu vou fazer primeiramente nesse pedaço menor de tecido para vocês verem como que funciona. O que a gente vai fazer? Vai fazer essa bainha aqui, que eu acho que esse é o nome que as costureiras dão. Vamos lá então. A gente vai fazer de duas formas. Primeiramente, esse tecido aqui ele é liso. Vocês vão ter que puxar e deixar ele tensionado o tempo todo. Se vocês deixarem a máquina puxar, vai enrugar todo o tecido, vai ficar terrivelmente ruim a costura. Vocês vão ter que desfazer ela e refazer de novo. Então vocês vão colocar aqui na máquina normal. Você vai dobrar o tecido aqui, ó. Dobramos na largura do pezinho aqui dela. Parece um esquilho para patinação esse negócio. Dobrou, segura. Acelerou. Na hora que passar aqui, ó, vocês vão segurar. Segurar firme. E fazer a costura de fora a fora. Deixar sempre tensionado o tecido. Porque se vocês não tensionarem, vai enrugar toda a costura. Ó, tá tensionado. Você fez isso aqui. Você vai fazer de novo. Por que dupla assim? Isso é nas laterais da rede. Então você vai fazer 2 vezes esse procedimento. Costura, estica o tecido. Ficando no final desta forma aqui a costura. Vocês podem, aqui eu dei uma cochilada, ó. Em vez de costurar desse jeito aqui assim, costurar mais próximo da borda. Daí vai ficar assim a costura. Vou colocar aqui para vocês verem como que é a posição mais correta, que eu dei uma cochilada aqui, ó. Nessa posição, bem próximo da borda aqui, ó. Aí ficando assim a costura, tá vendo? Onde que ficou o acabamento? Aí fica bem firme, ó. Bem próximo da bordinha aqui do tecido, ó. Aqui é o tecido da rede agora, eu vou estar fazendo esse processo. Lembre-se de sempre esticar o tecido. Não deixar o tecido frouxo, porque senão o tecido vai enrugar todo. Eu disse para vocês o seguinte: vocês vão fazer isso aqui na lateral da rede, certo? E nas pontas, no comprimento, vocês vão fazer apenas uma dobra, ou seja, uma costura, que seria isso daqui, ó. Ó, dessa forma é no comprimento da rede, onde que vai ser feita a bolsa para estar fazendo a passagem da corda para prender no mosquetão lá na argola. E desta forma aqui, ó, que vai ser
uma costura dupla, vai ter duas costuras, né? Vai ser uma, vocês vão dobrar inicialmente uma vez e costura, depois dobra de novo e costura de novo. Isso na lateral, nas pontas uma dobra e nas laterais duas dobras e costura. Já fiz a primeira costura numa lateral da rede, tá vendo? Agora eu vou dobrar, conforme eu falei. Vou estar fazendo a segunda costura. Aqui está feito, pessoal. Aqui é a lateral, como eu disse lá. Eu fiz as duas bainhas lá, dobrei uma vez, costurei, dobrei de novo e costurei. Aqui é as pontas, no caso que a gente vai fazer essa costura, vai dobrar aqui agora e costurar. Como que a gente vai proceder na fabricação dessa bolsa aqui? Nós iremos utilizar uma medida de 11 centímetros aqui, ó. Que seria essa aqui, ó. Nós vamos colocar 11 aqui e marcar. Seria aqui, ó, e efetuar esse processo ao longo do caminho aqui, ou esticar o tecido, marca 11 de fora a fora, ou vocês podem fazer assim também, ó, para ficar mais fácil. Dobra o tecido no meio, daí ele cabe na mesa. Cabendo na mesa, no caso 11 vezes 2 é 22, certo? Então vocês podem prender aqui com alfinete, ó. Aí marca 22 dos dois lados, 22 centímetros. Pega uma régua grande que dê a medida. Aí, ó. 22 e 22. Vem e risca. E repete isso do outro lado também. Aqui você pode dar aqui, faz a dobra aqui, ó. Risca, faz a dobra, risca. Posiciona, confere e risca. Faz isso dos dois lados. Aqui é uma fase muito importante. A costura desse lugar tem que ser muito bem feita. Tem que ser dupla e tem que ser reforçada nas pontas, que seria essas emendas aqui. Eu vou mostrar para vocês como vai ser feito aí. Vamos costurar então. De início, aqui nós iremos fazer duas costuras, reforçada mesmo, porque é a parte que vai ter bastante carga. Nessas costuras, ou no começo e no fim das costuras, vocês têm que fazer uma costura reforçada. Como? Vocês vão acionar a reversão e voltar 2 ou 3 vezes aí. Como que vai ser feito isso? Ó? Como aqui já está costurado, já está firme, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vocês vão fazer aquelas duas costuras e vão fazer esse reforço. Preferencialmente na hora que estiver fazendo a costura. Supondo lá que você veio e está costurando aqui, ó. É nessa posição aqui que você vai vir, ó. Vai vir costurando e finalizar ou começar. Vocês irão posicionar aqui, cuidado para não esmagar o dedo aqui, ó. Dessa forma, fazendo uma costura reforçada dos dois lados aí, ó. Desse lado aqui também, ó.
Depois que vocês fizerem essa bolsa aqui, ó, fez aquele reforço na costura aqui, certo? O que vocês vão fazer? Vão fazer o reforço nessa direção, que seria isso daqui, ó, na faixa de uns 20 milímetros para cá e 20 milímetros para cada lado da costura aí. Vocês vão fazer um reforço dessa forma aqui, ó. Pronto. Na teoria fica de forma estranha, feia aqui, ó, mas o interessante é que vai ficar reforçado, não vai ter o perigo de rasgar. Porque esse ponto aqui é o ponto que mais tem tensão na rede, que são as pontas das costuras aí. Aqui está a sua rede pronta. Você pode aperfeiçoar ela colocando um zíper, né? Conforme eu fiz numa outra minha aqui. Mas no geral é isso. A configuração geral é essa. É a costura da forma que eu falei. Bainha dupla aqui. Bainha simples, depois vira. Costura a bolsa. Faz os reforços aqui nas pontas do tecido, intersecção e tal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa corda aqui de 6 milímetros e vai passar aqui por dentro, ó, dessa bolsa. Como que a gente vai passar isso aqui dentro? A gente vai pegar e vai fazer isso, ó. Puxou. Vocês vão medir, se eu não tiver enganado, é 30 centímetros aqui. Vamos cortar com 35, que vai dar 70 no total, para ter uma faixa de segurança aí para trabalhar. Mas não, eu vou cortar com 35 aqui, ó, que dá uns 70 no total. Vamos fazer um nó pescador duplo aqui, ó. Primeiramente tem que falar o seguinte: vocês têm duas opções. Uma opção número 1, colocar uma argola. Opção número 2, colocar um mosquetão delta. Ou deixar sem. Daí tem o problema da goteira, né? Mas a opção mais barata é essa: uma argola de aço cromado, encontrada em qualquer loja de ferramenta, custa R$2. Ou um mosquetão delta que tem dupla finalidade, e isso vai para outro vídeo já, que é onde que vai ficar a bolsa aqui, tá vendo? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, no caso, um mosquetão. O mosquetão não precisa colocar, o mosquetão é rosqueável. Vamos lá fazer então, ó, o nó pescador duplo aqui, ó. Fizemos de um lado e vamos fazer do outro. Deixar aqui, ó, um comprimento de uns 10, 12 centímetros de cabo só. De círculo, no caso, de comprimento ali. E aqui temos a nossa rede, ó. Como eu cortei com 70, não precisava, podia ter cortado com 60. Vou estar cortando esse excesso aqui, ó. E é isso, vamos fazer isso dos dois lados, ó. E aqui está a nossa rede. Pronto. Assim, finalizando nossa rede aqui, ó. Aqui está o cabo com o mosquetão, no caso, que vai ser preso aqui. E é isso. Temos uma rede prontinha aqui para uso. Espero que vocês tenham gostado e entendido o sistema da costura aí, alguns detalhes, particularidades que tem na costura. Se inscreva no canal aí que não é inscrito, se gostou do vídeo, dá um joinha, não esquece de compartilhar nas redes sociais. E obrigado a todos e até o próximo vídeo aí.